A paz do Senhor, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor por essa noite. Maravilhas nós ouvimos o Senhor fazer aqui. Se havia algum coração ainda endurecido, entristecido, a partir do momento que essas crianças ministraram aquela peça, eu acredito que não teve um coração que não tremeu nesse lugar. Meu pastor, compartilhe das suas lágrimas. A última palavra é do Senhor, queridos. A última palavra é do Senhor. Me foi proposto um tema bem desafiador, um texto no livro dos Salmos, de um período delicado do povo de Israel, período dolorido, nós podemos dizer até massacrante. Mas o texto que nós trazemos aqui como tema, que as crianças já cantaram, nós já falamos a respeito, nos conta de um momento de alegria, de júbilo, de louvor. Só que para nós entendermos o ponto alto desse tema, onde Jesus é o médico dos médicos, onde o Senhor ele começa a trazer alegria, onde só Ele cura os que têm o coração quebrantado. Só Ele ata as feridas. Nós precisamos entender o processo que levou o reino de Judá a passar por isso. Quando nós falamos do livro dos Salmos, nós falamos de períodos. O Salmo 147 nos fala de alegria. Só que só é possível chegar ao Salmo 147 passando pelo 137. Eu só consigo entender o que está descrito no Salmo 137 quando eu chego a Jeremias 25, fato que se dá em Jeremias 52. Mas eu só consigo compreender totalmente tudo o que se passa nesses períodos quando eu vejo Deus começando a falar com o seu povo. E como nessa noite é um culto infantil, eu preciso, é um desafio enorme, fazer com que essas crianças compreendam a ação de Deus, a ação de Cristo nas nossas vidas. Eu gostaria de já colocar aqui no Data Show o capítulo 28 de Deuteronômio. E aí eu gostaria que as crianças lessem comigo alguns versos desse texto, para então nós chegarmos no livro do Salmo 147. Vamos lá? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E será, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, até aí. Se nós formos nos alongar, a gente não tem muito tempo, nós vamos ver as bênçãos prometidas pelo Senhor a esse povo, a essa nação. O Senhor abre as portas e começa a os abençoar já nessa palavra. Olha, se vocês se atentarem para mim, é isso que vocês vão ver. Se vocês ouvirem essas coisas e guardarem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Os melhores lugares serão separados para vocês. Sabe, vocês serão prósperos no trabalho, nos relacionamentos, no ministério de vocês. Vocês serão abençoados. Só que, curiosamente, o coração desse povo que já estava vivendo tudo isso, já tinha alcançado as bênçãos do Senhor, muitas e muitas bênçãos. Pode ser que em alguns momentos eles já estavam fartos de ser abençoados, de terem uma casa boa, de ter uma igreja boa para congregar, um som bom,
um louvor interessante, pregadores com uma boa palavra, o salário já estava bom, não lhes faltava mais nada. O Senhor realmente estava abençoando no campo, em casa, na cidade, no comércio, no trabalho, nos relacionamentos. E por algum motivo, o coração desse povo começou a se desviar. Começou a se esquivar desse caminho a qual o Senhor pediu para que eles ouvissem e se atentassem. Pelo motivo que muitas das vezes talvez seja imposto a nós, a qual nós nos esquecemos as promessas e as bênçãos de Deus. E nós precisamos entender isso, porque desviar-se do caminho do Senhor, dos planos, dos propósitos, dos projetos do Senhor, gera algo. Todas as vezes que nós estamos muito distantes do nosso propósito, daquilo que Deus tem para nós, porque nós sabemos que desde antes de nascermos o Senhor já planejava algo, o Senhor já sonhava algo, já tinha algo para nós, o Senhor já tinha um ministério, o Senhor já tinha uma palavra, o Senhor já tinha um destino para nós. E é por isso que Ele diz, Ele nos entrega essa promessa: olha, se atenta para isso. Mantém com fidelidade isso que eu estou colocando diante de vocês, para vocês receberem essas bênçãos que estão disponíveis. Mas o coração daquele povo, por algum motivo, começou a não se atentar mais para aquilo que Deus dizia. E pelo contrário, talvez muito fartos, muito satisfeitos, o seu coração começou a desejar tudo o que estava fora da vontade de Deus. Começaram a olhar outros deuses, a desejar aquele que era o culto dos outros, o tipo de relacionamento promíscuo, idolatria, a falsidade, a mentira, a falta de amor, dos princípios que Deus tinha instruído a eles, começou a entrar. E foi tomando o lugar dessa palavra de obediência, de uma promessa, a ponto da sua vida, de toda aquela nação. O texto vai dizer que não foi só o rei, não foi só o governante, toda a nação estava corrompida, envolvida pelo pecado. O texto de Jeremias, no capítulo 25, ele vai começar a falar a respeito disso. De que por muitas e muitas vezes o Senhor ele vinha a essa nação e dizia: de madrugada, cedo, eu tenho enviado a vocês profetas. Profetas são homens a quem Deus separa, a quem Deus escolhe e fala diretamente ao ouvido deles para que eles falem para nós. É alguém separado, é alguém digno de crédito à sua palavra. E o texto de Jeremias vai dizer que ele vai convocando vários e vários profetas. Ele separou vários e vários homens. E esses homens vão entregando essa palavra que diz: olha, o coração de vocês está corrompido, mas voltem-se a mim, a minha palavra. Voltem-se a mim. Jeremias 25. No verso 8, olha o que vai dizer. Esse é o apelo, é a palavra do Senhor vindo àquela nação. Diz assim, verso 10. Vou deixar o verso 10 ali, vou fazer a leitura aqui. Do verso 8 serei bem breve. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: porque vós não ouviste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra essa terra, e contra os seus habitantes, e contra todas as nações do redor. E destruirei completamente, e vos farei um assombro, e desolações perpétuas. O verso 10 diz assim: além disso, eu os tomarei,
e tirarei de vós a voz de regozijo, a voz de júbilo, a voz do noivo, a voz da noiva, os sons das pedras de moinhos, a luz de vela. Essa terra será inteira uma desolação, um assombro. E as nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. O Senhor, Ele já havia convocado, por meio de vários profetas, convocando o povo a voltar ao lugar de adoração, a voltar a uma vida de serviço, a uma vida de santidade, de separação do pecado. Mas o coração endurecido do homem, jamais desejoso com as coisas da carne do que com as coisas de Deus, começou a se enveredar tanto, a se amarrar tanto com o pecado, com aquilo que desagradava a Deus, a ponto de não mais ouvir os conselhos dos profetas, não ouvir mais aquilo que era insistentemente por parte de Deus falando: volta, sede obediente, atenta de novo para a minha palavra, atenta de novo para a promessa que eu tenho para vocês. Mas tão envolvidos, não podiam mais ouvir. Eles já eram resistentes à palavra do profeta, não fazia mais efeito, não incomodava. Deus chamando para perto, Deus chamando para a santidade, não tocava mais. E aí aprova o Senhor, Ele diz: olha, eu enviarei a vocês um rei, uma nação poderosa, e eles tomarão vocês da terra que eu entreguei a vocês. E por um período de 70 anos, vocês estarão sob o governo deles. Vocês estarão debaixo do jugo deles. Vocês sofrerão a opressão. E olha o que o texto diz: eu tirarei de vós a voz de júbilo. A voz de júbilo foi essa voz em que nós cantamos aqui, nós entoamos louvores aqui, nós glorificamos ao Senhor, nós nos alegramos, nós até choramos. O Senhor, Ele diz: olha, por esse período de tempo, eu vou retirar a alegria do meio de vocês. Eu vou permitir que outras nações, a qual não deveriam, agora comecem a dominar sobre vocês. O texto de Deuteronômio vai dizer que o Senhor os instituiu como cabeça, como governante, como autoridade. Mas diante a desobediência, ao abandonar ao Senhor, agora eles serão dominados, eles serão oprimidos. Então eles são levados para a Babilônia. E sabe, a Babilônia era um grande império, uma cidade muito bem estruturada, muito bonita. Se você pesquisar as imagens, são bonitas ao redor, uma estrutura muito bem organizada. Havia fartura ali. Mas o Senhor disse que tiraria a alegria. O Senhor disse que tiraria o louvor, a adoração desse povo. Por conta da desobediência, do ouvido agravado, tampado a ouvir os conselhos. E aí é que nós chegamos no Salmo 137. Coloca para mim, Esther, por favor. Salmo 137. E agora, como nós falamos outro dia, que os salmos, os livros poéticos, eles retratam a situação emocional, como está o coração do povo. Olha como é que estava o coração deles no Salmo 137. Diz assim: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá, aqueles que nos levaram cativo, nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Imagina a situação. Esse povo que tinha uma promessa de prosperidade, de bênção, de governo. Estava tudo em suas mãos. Por conta da desobediência, da falta de temor e de um ouvido agravado a ouvir os conselhos, a repreensão do Senhor. Agora é levado cativo. É tirado deles a alegria, o louvor, a liberdade, as posses. E são colocados como opressão.
A tristeza começa a dominar aquele lugar, a ponto deles começarem a recitar isso, dizendo: olha, agora junto a esse rio, eu me deito e começo a chorar, começo a me entristecer. Mas sabe o que acontece? Ele se entristece lembrando daquilo que Deus tinha dado a ele, das bênçãos que Deus tinha dado a ele, da prosperidade, do governo, de tudo de bom. E agora ele começa a chorar: Senhor, eu não tenho mais nada disso. E os opressores, ainda debochados, comecem a cantar: cantem para nós, vocês não eram cantores, não tocavam instrumentos de corda, não se alegravam, não eram daqueles separados por um Deus grandioso. Alegrem-se agora e nos alegrem com suas canções. Mas o texto diz que eles pegaram os instrumentos de adoração e começaram a pendurar nas árvores, porque já não existia motivo de alegria para eles. Adorar ao quê? Adorar a quem? Se alegrar pelo quê? A ponto dessa tristeza ser tão profunda, em que a mágoa e a ira toma o coração deles. E eles começam a amaldiçoar, pedir que o Senhor haja contra aqueles que estão o prendendo, os oprimindo, porque eles estão mal, eles estão tristes, eles estão distantes do seu lugar de adoração. Eles estão longe daquele que era o propósito que Deus tinha para eles. Eles perderam as bênçãos de Deus. Nesse período de 70 anos, queridos, quantos filhos morreram? Quantos maridos e esposas se perderam? Quantos cultos se passaram? Quantas ofertas deixaram de ser entregues? O coração agora está deprimido, está angustiado, está ferido, está tomado de ira, de desejo de vingança. Mas acontece algo interessante aqui, que é onde eu gostaria do máximo da sua atenção nessa noite. É quando eles começam a reconhecer o estado do seu coração. É quando eles começam a reconhecer que eles não têm mais alegria, mesmo estando numa cidade próspera, bonita, mesmo estando diante de um reino poderoso. Eles podiam adorar, os instrumentos estavam com eles, mas lhes faltava a alegria de estar no lugar certo para adorar. O que isso nos traz é o entendimento de que a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com o Senhor, ela vai exigir certas coisas de nós. Muitas das vezes nós vamos olhar para uma família ao lado, próspera, com bens, com riquezas, com uma casa muitas das vezes melhor do que a nossa, com um salário, um emprego melhor do que o nosso, mas estando no ambiente certo, no lugar certo. Eu e você conseguimos adorar a Deus. Nós temos alegria, até com pouco. Quando nós estamos debaixo de uma palavra, nós conseguimos servir ao Senhor. Nós não aposentamos os nossos instrumentos de adoração. Nós conseguimos levar os nossos dias. Nós temos uma promessa de governo, de não sermos pisoteados, não sermos esmagados, quando nós estamos no lugar certo. Pode ser que os nossos olhos até vejam alguém tendo mais status, mais renome, mas no lugar certo, o meu e o seu coração não se ferem, o meu e o seu coração não se frustram, não são tomados de ira, de maldade. O pecado, ele não toma conta quando eu e você estamos no lugar certo. E aquele povo, ele começa a reconhecer isso. E angustiado, entristecido, talvez tenham até se esquecido que havia um prazo para essa tristeza acabar. Para esse lugar de prisão, distante da presença de Deus, distante das bênçãos de Deus, havia um tempo para isso. O Senhor, ele começa a dizer: olha, será num período de 70 anos. Mas que passado esse tempo, eu os trarei de volta ao lugar.
A terra que eu entreguei a vocês, as promessas que foram feitas, eu os entregarei novamente. Esse período de 70 anos nós podemos entender como um tempo de tratamento do Senhor, em que o Senhor permitiu que eles viessem a perder, a passar falta, a estar distante, a estar longe. Um período de 70 anos olhando e sentindo saudade, que vontade de estar em casa, que vontade de estar com a minha família, de vontade de ir para aquele culto e adorar a Deus, que vontade, que saudade. Que saudade de me alegrar com o Senhor. Que saudade de não estar aqui sendo oprimido, humilhado, envergonhado. Que saudade. Talvez se eles tivessem a oportunidade, eles queriam uma canção para o Senhor. Se eles tivessem tido acesso a uma canção que nós temos hoje, talvez eles tivessem cantado. Uma canção que diz: distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Você consegue entender isso, querido? Era o clamor da alma daquele povo. Preciso de ti. Mas eles não tiveram acesso. Nós temos esse acesso, querido, de olhar para o lugar onde o Senhor tem nos permitido estar, longe, distante, com falta, muitas das vezes humilhado pelo mundo, por um ímpio, a qual o Senhor diz: vocês governarão sobre eles e não eles sobre vocês. A palavra de autoridade, os profetas que eu separei são vocês. Os ouvidos santificados são vocês. Mas atentem ao clamor dos profetas. Atentem-se à palavra que insistentemente, até madruga, para chegar a vocês. Para que vocês não se percam. Olhando muitas das vezes para os templos grandiosos. Muitas das vezes uma igreja maior, mais bonita, mais lotada, com louvores de agora, com palavras que muito emocionam, muito fazem chorar, com amizades, com status maior, com relacionamentos que são mais vistosos. E talvez o Senhor nos permita um tempo longe disso, para olhar para trás e dizer: Senhor, que saudade daquela igreja onde eu ajoelhava, eu orava e o Senhor falava comigo, onde o Senhor ministrava poderosamente através dos hinos da harpa, da palavra. Que saudade de ter portas abertas num culto, clamar a Ti e o Senhor responder. Que saudade. E sabe, pode ser que estar distante desse lugar, que é também estar distante do Senhor, tenha causado diversas feridas em nós. Tenha causado uma resistência na nossa alma, uma dureza, uma amargura, uma raiva, um desejo de vingança tremendo. Pode ser que estar distante do Senhor tenha arrasado com você. Estar distante das promessas pode estar acabando conosco. Deixar de nos apropriar das palavras de Deus para a nossa vida pode estar nos levando para tão distante do Senhor, a ponto de nossos ouvidos não ouvirem mais o chamado do Senhor de volta. O nosso coração, ele é tão enganoso,
que Ele nos permite achar que Ele sabe de tudo, que Ele tem o controle de tudo, que Ele pode, de todas as formas, conduzir a nossa vida, o nosso intelecto. Interessante que ali atrás tem algumas caixinhas de medicamentos, né? Uma cura diária, um renovo diário. E a medicina, ela até tenta, queridos, curar a enfermidade do coração, a enfermidade da mente, a enfermidade do corpo físico. Mas existem algumas situações e algumas questões em que, de fato, eu e você vamos precisar olhar para dentro de nós. Como Judá, no Salmo 137, dizer: Senhor, agora eu me sento e só choro, porque eu tenho estado em falta da Tua presença. E é isso que me agonia, me angustia, que me fere. E esse foi o ponto de partida de Judá. Olhar para si e reconhecer as suas mazelas, as suas faltas, as suas feridas. Essa é a minha enfermidade. É aqui que o calo aperta para mim. É aqui que eu não consigo mais. Eu preciso ser mais clara. É aqui que o pecado me vence. É aqui que a palavra do outro me fere e me desanima. É aqui que orar sozinho me paralisa. É aqui. E é nesse lugar, é nesses estágios que Judá se encontrou, que nessa noite o Senhor tem nos trazido aqui e ver tudo isso que as crianças nos apresentaram aqui, de que por mais que eu ache que o tempo vai curar, que eu acho que um médico vai receitar um remédio e vai curar, em que sozinho isso vai se curar. Assim como para Judá 70 anos foi a necessidade, mas chegou ao fim, passou, acabou. O Senhor abre essas portas desse lugar para nós, para nos fazer entender que a partir do momento em que nós olharmos para dentro de nós e entendemos: Senhor, eu preciso ser curado nessa área, eu preciso ser restaurado nessa área, a minha alma precisa ser lavada bem aqui, Senhor. É nesse lugar que eu tenho a falta de Ti. É nesse lugar que eu me perco. É nesse lugar que os meus desejos me vencem, Senhor. É nesse lugar que eu preciso que o Senhor venha. É nesse lugar que eu preciso que o Senhor cure. Que o Senhor, com o seu bálsamo, venha sobre mim. É nesse lugar, Senhor. E aí o texto começa a dizer, agora então, Salmo 147, verso 3, diz assim: Louvai ao Senhor, porque bom é cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, é decoroso o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Ele sara os quebrantados de coração e ata as suas feridas. Perceba que agora o discurso, o poema, o louvor, ele é outro. Esse povo agora já viveu um momento de júbilo. O Senhor, com mão poderosa, envia uma outra nação e arranca os seus filhos da mão dos babilônios e entrega novamente ao lugar que o Senhor deu a eles. E agora de volta, queridos, ao lugar ao qual o Senhor os plantou, o lugar que Deus preparou, o lugar que Deus planejou. Você consegue perceber isso? Aquele povo que dizia: aqui eu vou adorar, pendurou os instrumentos de adoração. Eles agora dizem: olha, é bom louvar ao Senhor, é honroso. Sabe por quê? Porque Ele começou a sarar as nossas feridas. Ele começou a atar, Ele começou a cobrir, Ele começou a sarar, a fechar. Foi isso que o Senhor começou a fazer. Mas nós precisamos, antes disso,
olhar para nós e reconhecer o quanto nós precisamos do Senhor. O quanto estar longe, estar afastado de Deus pode gerar em nós marcas, feridas, traumas que só Ele pode curar, que só Ele tem o poder de restaurar, que só Ele pode de fato apaziguar a dor, tirar a angústia. Só Ele tem o poder para isso. Nessa noite, nenhum de vocês sabem o tanto de mágoa, ferida, de cura eu preciso. Mas eu também não sei o quanto de mágoa, ferida, de cura que você precisa. Mas o mesmo Deus que institui um tempo e começa a curar essa nação, é o Deus que realiza feitos, como que nós vimos aqui, mediante ao desejo, mediante ao esforço, mediante a uma busca. Ele diz, né, Rafaela, venham a mim. Vocês que estão cansados, sobrecarregados, vocês que estão aflitos, venham a mim. Porque eu estabeleço hoje sobre vocês a cura. Eu estabeleço hoje sobre vocês a restauração. Eu começo hoje a curar. Eu começo a trazer libertação mediante ao seu desejo. A você olhar para mim e dizer, Senhor, eu tenho necessidade de Ti. Eu preciso que o Senhor me toque. Eu preciso que o Senhor venha. Eu sinto falta, eu sinto saudade. Eu não quero mais estar distante do Senhor. É esse o desejo que o Senhor espera encontrar em nossos corações. Um olhar para dentro de si e não estar satisfeito em estar longe, estar distante de Deus. Estar vivendo fora dos planos e projetos dEle. O convite do Senhor para nós, o convite do ministério infantil para nós, é termos as nossas feridas curadas pelo Senhor. É termos as nossas almas lavadas, é voltar a regozijar, a cantar, a nos alegrar, a ter ambientes como esse repletos da glória de Deus. Saímos daqui flutuando pela glória manifestada nesse lugar. E nessa hora, pela misericórdia e a graça de Deus, que você comece a sondar o seu ser, o seu íntimo, o seu coração. Comece a esquadrinhar dentro de você e dizer, Senhor, talvez tenha sido nessa árvore que eu pendurei o meu instrumento de adoração. Talvez tenha sido nessa árvore que eu abandonei o projeto que o Senhor me deu. Talvez tenha sido nesse salgueiro que eu me deitei embaixo e paralisei, não fiz mais nada, deixei de crescer com o Senhor. Mas eu entendo que há um tempo para tudo. E hoje o Senhor nos dá a oportunidade de nos colocar à beira do rio como aquele povo. Rio esse, que toda árvore que fosse plantada ao redor dele, ela começa a brotar novamente. Ela começa a crescer novamente, ela começa a gerar novamente. E caminharmos em direção a esse rio. Caminharmos em direção a essas águas. Até que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, comece a nos lavar. Lavar das nossas chagas, das nossas feridas e enfermidades. E nos dar novamente um júbilo para a glória do nome dEle. Você que pode, se coloque de pé. Os conectados estarão adorando ao Senhor. E nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor. Você não precisa abrir para mim. Mas se você quiser, se você sentir liberdade, se de fato você confia, se você acredita que Deus, Ele de fato conhece e tem estabelecido agora, hoje, um tempo de cura para você, um tempo de restauração para você, não só hoje, não nesse culto, mas ao longo da nossa vida, que o Senhor tem preparado momentos de alegria. Se você quiser adorar junto com Ele, se você quiser rasgar o seu coração ao Senhor, apresente-se a Ele agora. Apresente ao Senhor as suas enfermidades, sejam elas físicas, espirituais.
Apenas abra-se ao Senhor e permite que Ele trate a sua vida e coloque novamente nos seus lábios um riso, um gozo, um prazer de servir, um prazer de estar com Ele, de estar diante dEle. Pode ser que a sua enfermidade ela não seja física, ela seja na alma. Mas eu quero dizer para você que o Senhor conhece muito mais do que eu e você as áreas que necessitam ser tratadas. O Senhor conhece muito mais do que eu e você o motivo de termos essa enfermidade, o motivo de estarmos aqui hoje. Agora comece a adorar ao Senhor, comece a apresentar a Ele isso. Comece a apresentar a sua alma, a sua mente, o seu coração. Aquilo que você percebe que necessita de um toque especial de Deus. Da mão poderosa do Senhor alcançar, da mão poderosa do Senhor começar a agir. No nome de Jesus. Pai, nós te adoramos nesse lugar, Senhor. Nós nos alegramos na Tua presença porque o Senhor é bom. E ainda que muitas das vezes o nosso coração esteja distanciado de Ti, Senhor. Tenha olhado para outros lugares, tenha buscado outras coisas. Ainda assim, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor tem atentado para a necessidade de cada um de nós. Que já entendeu, Senhor, que não consegue estar distante de Ti, que não consegue mais adentrar em Tua presença, adentrar em Tua casa e não Te sentir. Não ser transformado, não ser restaurado. Não estar com os ouvidos desagravados, Pai, para ouvir a Tua voz. Não estar com o coração contrito, ó Deus, a ser transformado. Porque todas as vezes que o Senhor impõe as Tuas mãos, o Senhor gera algo novo, o Senhor transforma, o Senhor cura, o Senhor liberta. Nós não queremos ser insensíveis, Pai, na Tua presença. Oh, Jesus. Nessa noite, Pai, começa a sondar cada um nesse lugar. Cada criança, homem, mulher, jovem nesse lugar, Senhor. A qual o Senhor conhece cada necessidade. O Senhor conhece cada desejo. E só o Senhor pode suprir cada um deles. Só o Senhor pode atar as feridas. Só o Senhor pode derramar um bálsamo que de fato cura, que de fato restaura, Pai. Jesus, encontra agora no meio de nós corações dispostos a serem tratados, a serem curados, a serem restaurados pelo Senhor, não só nessa noite, não só nesse momento, mas para uma vida debaixo do Senhor, debaixo da Tua palavra, das Tuas direções. Pai, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos na Tua palavra, nas Tuas direções, Senhor. Oh, Jesus, maior do que todo e qualquer médico és Tu. Todo e qualquer medicamento é limitado, mas as Tuas mãos vão além, Senhor. As Tuas mãos alcançam o lugar mais profundo. O Senhor encontra, Pai, aquela ferida, aquela mágoa antiga e pode tratar, e pode sarar, e pode restaurar, Senhor. No nome de Jesus. Oh, Senhor, nós não podemos estar mais distantes de Ti. Nós não nos conformamos, Senhor, com isso. E buscamos nessa noite a Tua mão, a Tua intervenção e o Teu cuidado, Pai. Atenta para cada um dos Teus filhos. São diversas as necessidades, as dificuldades, as limitações. Mas nós conhecemos a Ti, Senhor. Um Deus que tudo pode, um Deus que tudo vê. Um Deus que alcança os mais altos lugares, mas também alcança os mais profundos, Senhor. E nessa noite nós nos colocamos diante de Ti, pedindo: vem hoje, médico dos médicos. Vem hoje, médico dos médicos nesse lugar. Vem hoje, médico dos médicos nesse lugar.
e começa a tratar. Porque entendemos que esse é o lugar de operar, o lugar em que o Senhor cura, o lugar onde o Senhor restaura, no nome santo de Jesus. Nós oramos confiantes, na expectativa da Tua mão constantemente sobre nós, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. És a medicina do céu.